superações em Cristo, vencendo e rompendo em fé. Hoje a gente tem aqui duas histórias lindíssimas, muito tocantes, que a gente vai ver a presença de Deus na vida dessas duas mulheres incríveis. A gente recebe Deise Viana, tudo bem, Deise? Tudo bem, Dani. Deise, mãe de duas gêmeas, né? A Maria e a Milena. e a Milena. A Maria que está com hidrocefalia, né? Isso, ela tem hidrocefalia e a Milena é autista. Ela é autista? É. Olha, não sabia. Então já vamos aí mais uma, né? Uhum. É, gente, é uma história forte, mas a gente vai ver aqui superações, né? E como é que Deus age na vida da gente. E a gente tem Carol Lacerda, pastora hoje, mas quem diria virar uma pastora, né, Carol? Com certeza. Tem uma história, Carol, também de até envolvimento com tráfico, né, Carol? Prazer te ter aqui. A gente vai Prazer contar meu. essa história punk aí. Amém. Muito bem. Gente, Deise, vamos começar aqui. Me conta rapidamente. Eu vou ler aqui um pouquinho, porque a gente pede aqui para a pessoa escrever um pouquinho dela. E eu achei muito lindo o que a Deise escreveu. A Deise escreveu assim: eu era uma jovem que tinha um projeto de vida já desenhado conforme as minhas vontades e convicções. Porém, os planos de Deus eram diferentes dos meus. Quando um tumor no ovário e uma gestação completamente rara de gêmeas siamesas mudou minha vida por completo. Dentre os desafios que enfrentei estavam a síndrome do pânico e a depressão, e a luta pela vida de minhas filhas através da fé. Muito lindo, muito forte. Você ainda teve isso, síndrome do pânico e depressão. É até engraçado falar disso, porque é uma coisa que eu nunca abri muito, né? Porque isso aconteceu antes da gestação, antes de tudo. Porque, teoricamente, a gente entende que quando você tem uma maternidade difícil, gestação difícil, filho com deficiência, as pessoas já projetam no inconsciente que é uma vida difícil. E realmente é uma vida difícil, não é fácil. Só que você sempre atribui àquela mãe uma tristeza, uma depressão. Todo mundo que me vê fala, você faz acompanhamento com psicólogo? Porque já atribui que, assim, é uma luta tão grande que ela precisa de suporte. E Deus trabalhou totalmente ao contrário. Foi nisso que eu entendi depois da minha gestação. Eu tive a síndrome do pânico e a depressão antes delas. Nossa. Foi quando eu era a cristã perfeita, que eu dava cesta, eu trabalhava, eu tinha uma renda, tinha uma vida confortável, né? Me sustentava, casei como eu queria, fazia tudo conforme as minhas vontades, mas por ser cristã, ser criada em um lar cristão, eu tinha as minhas convicções de fé. Então, eu já fui criada nesse meio, então era natural a empatia, ajudar o outro, tem que pensar no próximo. Mas como que era isso? Era meio que programado, né? Eu vou fazer ali a minha tabelinha de cristão. O que é a tabelinha de cristão? Eu vou na igreja no domingo, eu vou trabalhar no encontro de casais, eu vou trabalhar ali no grupo de jovens, eu vou dar uma cesta básica, eu vou visitar instituições, ou seja, o script pronto, né? Então, tá tranquilo, Deus, estou fazendo minha parte, só que ser cristão é muito além disso, muito além mesmo. E quando estava tudo bem, eu estava ótima na igreja, mas e na hora que veio o não? Nossa, e veio quando veio o tumor? Um mega não, né? Um atrás do outro. Você vai abdicar da sua carreira, que você formou, você estudou. Minha carreira ali projetadinha, só esperando passar o tempo e eu crescer. E aí, Deus falou, não, você vai ter um tumor. Nossa. E aí veio o tumor. Aí descobri ele numa sexta, operei numa quarta. E não podia, tinha que ser uma cirurgia de risco, tinha que ser aberta, não podia ser uma cirurgia assim, de vídeo, né? E aí, falei, ok. Só que eu estava projetando uma carreira, não uma maternidade. E os médicos, não, você não pode ter filho, porque o outro está com muito cisto, vai crescer esse cisto, vai ter que retirar, não sei o quê. Se você quiser agora, me explicaram assim, do ciclo hormonal, o que ia acontecer, qual era o tempo que eu ia ter que tentar. E eu falei assim, eu só vou ter essa chance uma vez, a carreira eu retomo depois. Então, eu vou pegar essa chance. E engravidei naturalmente, mas coloquei para Deus assim, se for para eu ter as minhas filhas ou filhos,
vai ser natural. Eu não vou tentar nenhuma fertilização por ter amigas que tentaram e é assim, uma perda, tem várias perdas, é muito difícil você tentar uma gravidez, né, acompanhado de um médico, quando você tem dificuldade. E aí veio o tumor, tirou, não pode ter filho. E aí aconteceu isso, eu tive o dom de Deus, e depois disso veio a síndrome do pânico, a depressão, e o nascimento das meninas foi a minha cura. Então foi uma coisa muito louca. Mas aí você não podia ter filho, mas aí você engravidei. teve. Engravidou. Mesmo Olha. com indo em médico, especialista, e tentando, e não via, tentando, não Mas via. já tinha desistido? Desisti, falei, vamos adotar, já comecei a olhar filha de adoção, tipo assim, como que faz, tem que ter residência fixa, não sei o quê, fui olhando, e falei assim, eu não posso ter, Senhor, então é porque não é para eu ser mãe. E aí, logo depois, as meninas vieram, nasceram, e eu me curei. É uma coisa muito louca. E era aí para ser o contrário, né? Você se curou, mas as meninas nasceram siamesas. Explica o pessoal o que é siamesa. Isso. As gêmeas siamesas é porque na gestação mesmo, elas nasceram grudadinhas, como se aqui fosse a barriguinha delas, e eu tive a gestação delas grudadinhas, a gestação toda. E aí foi uma gravidez de risco, um parto difícil, internação de CTI, várias cirurgias. E o estresse, né? Porque quando nascer, você sabe que vai ter que ter uma cirurgia para separar. E era nesse momento que eu deveria estar com o pânico, com a depressão, e foi ao contrário. Graças a Deus. Deus. Foi uma preparação de Deus para que eu suportasse que eu viria passar tudo com que elas. Você viria. E aí as meninas nasceram, a Maria nasceu com hidrocefalia. Ela nasceu normal. Jura? Olha, que coisa. Cérebro normal, tudo normal. Porém, ela pegou meningite no hospital. Ai, meu Deus. E depois teve uma sequência de erros médicos contínuos que lesionaram o cérebro dela em 80%. Jesus. Nossa. Aí veio a hidrocefalia, foi um ano internada. Foi nesse um ano que o Senhor trabalhou, né? No período que eu mais sofri, que foi desse tumor, de não poder ter filhos, pelos médicos, né? Pela medicina. E nesse um ano de internação, assim, quem é mãe de CTI, quem viveu no CTI sabe. E um ano ainda é um período muito longo. Viver no hospital é muito triste, quem passa por isso. Nossa. E foi nesse período que o Senhor trabalhou, e foi nesse período que eu fiquei forte. Quando deveria ter sido ao contrário, né? Eu deveria ter piorado. Eu deveria ter piorado meu quadro de pânico, meu quadro de depressão, e nunca mais eu tive. Isso. E é uma história bem complicada, né, a da Maria. A Milena tá ótima. Tá, ela foi agora recentemente, né, ano passado, diagnosticada com autismo por alguns comportamentos que ela começou a apresentar. E aí foi uma investigação, mas até nisso eu dei graças. Mas é um autismo. Porque eu falei assim, Senhor, ela anda, ela fala, ela é uma situação completamente diferente da Maria, né? Mas o dela não é um autismo severo. Não, ela é nível de suporte 1, né? Então, assim, são alguns comportamentos pontuais dela que a gente tem que trabalhar para ela ser funcional, né? Para ela não ficar... É mais, assim, uma parte emocional que ela trabalha, de rigidez comportamental, quebra de rotina, uma coisa muito difícil de aceitar, muita sensibilidade nos 5 sentidos. E como é que fica ela com relação à Maria? Porque a Maria está... não tem movimentos, né? Ela fica na cama, ela fica... Isso. A gente pode falar estado vegetativo, não? Não, ela não é estado vegetativo, mas pode perguntar, tá? Não, não, porque é bom a gente falar para explicar. O estado vegetativo, a pessoa ela não emite nenhuma reação, né? Ao estímulo, a nada. A Maria emite. A Maria emite, a Maria fica em pé, ela precisa de suporte, ela fica em pé, ela procura com o olhinho, ela tem uma interação ainda que mínima com o meio. Ela chora, ela emite som, alguma coisa incomoda. Da forma dela, né? Não é como uma criança comum. E aí... E como que a Milena lida com isso? É uma coisa muito espiritual. Muito espiritual mesmo. Quando eu falo que Deus age, sabe? A Milena, ela tem por serem grudadas, eu acredito que só pelo fato físico já é um componente, né? De saber que elas têm alguma coisa ali. Mas espiritualmente falando... Toda vez que a Maria entrava na sala de cirurgia, a Milena era um bebezinho. A Milena começava a chorar desesperadamente. E a minha mãe me ligava. Maria entrou no bloco, né? Porque a Milena tá chorando. Olha. Então, o alarme de que a Maria entrou no bloco era a Milena.
E aí, quando foi crescendo, hoje ela entende, né? Ela tem 5 aninhos, vai fazer 6. Então, ela é uma criança muito esperta, muito inteligente. Ela é uma autista, assim, funcional e ela tem aquela superdotação. Não é superdotação, não acredito que ela seja superdotada, mas ela tem altas habilidades. E aí, ela entende perfeitamente a situação de que a irmã dela é um bebê, de que a irmã dela é diferente dela e que a irmã dela precisa de cuidados. E aí, o que ela tem é um senso de proteção. E aí eu deixo ela ter muito contato com outras famílias que têm essa situação nossa de uma criança especial, para ela ver que a gente não está só no mundo, né? Não existe só a nossa família que é diferente. Existe outras. Então, ela tem esse contato com outras famílias. Ah, que bacana isso. E aí ela tem um senso de proteção, de que minha irmã é um bebê, de que a gente tem que pôr a máscara, de que ela é uma criancinha e que nós vamos dar o nosso melhor para cuidar dela. Então, ela acabou desenvolvendo isso, sabe? Então, naturalmente, sem a gente forçar, sem a gente obrigar e de querer cuidar da irmã. Entendi. Uma coisa natural que é inexplicável também. Eu vou falar um pouquinho com Carol para saber também da história da Carol e depois a gente vai entrar, então, na questão de Deus, né? Porque Deus vai agindo nas nossas vidas, né? E só você para dizer onde que você viu Deus ali, em que momento que Deus agiu ali, que você teve essa presença, esse contato para conseguir superar tantas batalhas que você teve, né? Vai pensando aí nesses momentos mais fortes para você me contar. E eu vou falar com Carol. Gente, Carol, fizeram ela beber com 3 anos de idade, beber cerveja. Ela não se embriagou, mas aos 5 ela se embriagou, né, Carol? Verdade. Carol passou por casas e mais casas. Eu queria entender isso. Como é que era isso? Deixa eu só fazer o resumo de Carol. Carol passou por várias casas na infância. Teve uma infância muito difícil, né? Complicada, de uma certa de pobreza, mas mais do que pobreza, né, Carol? Teve uma época que a gente chegou a ser miserável mesmo, que é abaixo da pobreza. Mas mais do que isso, toda essa questão psicológica, né? Sim. De passar de uma casa para outra, dependendo de favor das pessoas, né? Aí, em uma das casas, com 3 anos, Carol experimenta a cerveja, imagina. Aí, com 5, embriaga, e nessa embriaguez o pai chega, dá uma surra nela, coitada. Com 5 anos de idade, com 12 você teve depressão, tentou suicídio? Com 10 eu comecei com a depressão com 10 anos. Aí com 12, como a depressão já estava num estágio assim que eu já não sabia o que fazer, aí eu comecei com as tentativas de suicídio. Nossa. E aí com 14 entrou pro crime? Aí com 14 eu falei assim, já que nada dá certo, já tentei de tudo na vida e nada dá certo, eu não consigo nem me matar, vou fazer alguma coisa que alguém talvez me mate, né? Que alguém faça o trabalho por mim, já que eu não consigo nem me matar, né? Ai, que horror, Carol. E a gente vê Carol, assim, linda, maravilhosa, feliz aqui, a gente nem imagina o Serginho, que ela já foi do tráfico. O Serginho que fala assim, nossa, fica contando uma história de terror como se fosse uma coisa legal, né? Porque eu tô com a cara ótima. Exatamente. Mas é quando Deus age na gente, cura a gente. A gente consegue exatamente falar assim, né? Tranquilamente. Mas como é que era isso, de vocês mudarem de casa toda hora? Você conhecia a pessoa, pedia abrigo? Como é que era isso? Então, eu nasci em São Paulo, né? Então, eu morei nessas mudanças, não foram só de casas, foram de estados também. Então, eu morei em São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal durante essas mudanças. E em São Paulo, meus pais eram atores. A minha mãe era atriz, meu pai sempre foi diretor e ator também. Viu essa vida aí de liberdade, libertinagem, saíram das suas terras para ir para esse mundo, e a gente sabe como é que é. Essa vida nômade, né? E querendo ser totalmente livres e famosos e ricos. O objetivo era esse, né? É mesmo. Mas aí se conheceram e eu nasci. Minha mãe tinha acabado de fazer 2 abortos antes de mim. Não eram cristãos? Não. Meu pai era ateu e minha mãe não tinha religião. E hoje? Hoje, a minha mãe converteu e o meu pai, ele converteu, só que ele não gosta muito de ir na igreja, não. Mas ele me pede oração. A mãe dele era cristã, orou muito por ele. Então, assim, ele crê muito, tem muita fé. Isso é importante. Mas ele tem uma mentalidade, assim, por ele ser muito inteligente, ele acha que sabe de tudo, assim. Então, você não era uma adolescente, porque quando a gente vê muitos adolescentes, né, crianças que têm muitos problemas comportamentais, mas a mãe ficou orando. Você foi o contrário, né? Você que orou pelos seus pais.
pais. Você estava Exatamente. cheio de problemas, mas não E tinha além quem de te tudo, eu suportasse que sou esse espiritualmente. suporte até hoje para a família, né? A primeira que se converteu, Aham. e até hoje eu sou essa pessoa que Deus levantou para ser o suporte, a coluna da família. E eu falo que assim, tudo que eu vivi me preparou para esse momento, Aham. para eu ser forte o suficiente hoje para aguentar muita coisa que eu ainda continuo vivendo, né? Você sabe que o primeiro filho, a função dele é cuidar, né? Mas, assim, exatamente isso que eu sentia quando eu morava. Desde pequena, quando a gente começou as mudanças, o que pegou para mim era, por eu ser a filha mais velha, eu sempre tive esse senso de responsabilidade, de cuidado, mas não só com os meus irmãos, que eram menores, mas também com os meus pais. Olha. Eu tinha esse senso de responsabilidade, de cuidado com eles, eu tinha muita preocupação com eles também. Eu amadureci muito cedo, né? A vida me fez amadurecer muito cedo. E eu sempre fui muito atenta, então sempre prestei muita atenção também, não só na fala, mas assim, nos olhos das pessoas, como elas falavam com o corpo, né? Então, eu nasci em São Paulo, eles eram atores e tal, e minha mãe teve um filho atrás do outro, né? Do meu pai. Teve eu, 1 mês e meio, meu irmão, 1 mês e meio, minha irmã. Um mês? Não, 1 ano e meio, desculpa. Ah, bom. Ah, nossa, Deus. Perdão, 1 ano e meio. Então, assim, é uma diferença muito pequena, né? Quando um estava já com 1 aninho, ela já estava grávida do outro. E aí, quando ela ficou grávida da minha irmã, que era a terceira, ela veio para Belo Horizonte, para casa dos pais, para ajudar na questão do resguardo com 2 crianças pequenas. Porque como eles moravam em São Paulo, não tinha suporte familiar para ajudar e tudo mais. E eles saíram de lá com o objetivo de voltar. Então, eles trouxeram só roupas do corpo, roupas para passar um tempo de viagem. Só que, simplesmente, eles resolveram nunca mais voltar para São Paular. Gente. Abandonar a casa, os móveis. E aí, tudo, o que aconteceu? Tudo. E aí nós começamos Ficou lá para ficou sempre? tudo para lá, se perderam, não sei, alguém tomou conta da casa, não sei o que aconteceu. Que horror. Nem eles sabem, simplesmente não voltamos mais. E daí que a gente veio para morar na casa da minha avó, daí a gente já começou a morar de favor na casa das pessoas e a gente foi mudando de casa em casa. E a gente ficou na casa das pessoas e a gente ia ficando até que elas expulsassem a gente. Porque eram 5 pessoas, né? Não era uma pessoa, 2. 2 adultos e 3 crianças morando numa casa, né? E hoje eu entendo que realmente devia ser bem desconfortável para a família. Demais, né? Quando eu era criança, eu achava assim, nossa, poxa, por que eles não deixam a gente ficar mais um pouquinho e tal? Mas hoje eu entendo, assim, que é bem complicado você receber 5 pessoas na sua casa e ainda 3 crianças. E meus pais também nunca foram fáceis, então... cada família tem o seu estilo de vida. E os meus pais bebiam, fumavam. Imagina, se é uma família não fuma. Aí tá lá 2 fumantes dentro da casa, com crianças. Gente, hoje eu pensei... Folgados, né? E era assim, se as pessoas não nos expulsassem, eles iam ficando, porque não tinha para onde ir. Gente. Então eu falei assim, vamos ficando. Pois é, mas quem eram essas pessoas? Pessoas aleatórias, amigos, quem aceitasse. Né? Eles sempre tiveram muitos contatos e 2 vezes eram parentes, né, familiares. E aí, assim, estava numa casa, aí a casa expulsava a gente, aí eles pensavam, vamos ligar para alguém, vamos ligar para alguém, não tinha celular, quem aceitar pode vir. A gente ia ficando. Às vezes a pessoa achou que a gente ia ficar uma semana com a coisa e a gente ficava meses. Nossa. Então, quando eu tinha 11 anos, eu já tinha morado em 13 casas. Se você for fazer uma média aí, dá mais de uma por ano, né? De mudança. E aí, nessas casas, quando você mora de favor na casa das pessoas, você fica sujeita a várias coisas, né? Então, eu sofri muito tipo de abuso físico, emocional. Isso que eu ia te perguntar. E abuso sexual, você não chegou a Sim, sofri abuso sexual, emocional, físicos também, né? De todas as formas. Então, eu era como se... Eu fui... Né? Porque foi desde cedo, né? Então, eu fui criada para agradar. Então, eu fui tipo aquele robozinho que tem que agradar o 100%. É um peso. Eu estava na casa das pessoas e eu tinha pavor, eu tinha um medo horrendo, vamos supor, com 3, 4 anos, de que que a gente fosse expulso por minha causa, que eu fosse o motivo. Então, eu vivia com aquilo na cabeça. Eu preciso agradar essa família. Eu preciso agradar essa família, assim, em tudo. Então, eu ficava na minha mente, assim, minha mente é acelerada. Eu ficava assim, será que eles querem que eu ria? Será que eles querem que eu chore? Será que eles querem que eu durma? Será que eles querem que eu acorde? Será que eles querem que eu fale? Será que eles querem que eu me cale? O que eu posso fazer para ser agradável o suficiente para que eles não mandem a gente embora? Então, eu ficava assim, paranoica 24 horas por dia, tentando ser a inquilina perfeita para que a minha família toda não fosse para a rua por algum motivo que eu tivesse causado. Então, eu cresci assim, como um robozinho, eu tenho que agradar. Então, por exemplo, às vezes, o filho de uma das casas, né, uma vez jogou um brinquedo de madeira no meu rosto. E a mãe estava ao lado e viu. E ela olhou para mim, e doeu bastante, jogou no meu rosto. Lógico. E doeu muito, 4 anos por aí.
E doeu bastante. E ela olhou para mim assim, eu olhei para ela, e a vontade era chorar, né? As lágrimas vieram, mas eu sorri. Eu disse, tá tudo bem. Então, eu fui programada assim para não chorar, não reclamar e agradar sempre. Sempre assim. As pessoas poderiam me fazer o mal que fosse, eu ia sorrir, eu ia dar um sorriso de volta e falar, tá tudo bem, não se preocupa. Assim. É muito então, eu fui peso. treinada a vida inteira para nunca emitir opinião. Né? Isso foi bem difícil para ser trabalhado depois na fase adulta, que a gente vai depois Pois é, tendo que superar os traumas. hoje né? você não é assim mais, né? Hoje Algumas você sabe dizer não e... Sim, algumas coisas Deus curou completamente, outras coisas estão no processo e outras coisas só na glória. Né? A gente também não pode querer que Deus cure tudo. É Ele que sabe de todas as coisas. A Muitas perfeição. coisas que às vezes Deus não curou é porque Ele usa de alguma forma para algum benefício ainda. Né? Então a gente também não. Então eu lido muito bem com isso, com o que foi curado, com o que está no processo e o que talvez vai ser ou não também faz parte, né? E aí, além desses abusos físicos, nesse tipo de coisa, por exemplo, de apanhar e sorrir, né, para dizer, olha, não me manda embora porque está tudo bem, não doeu, eu estou ótima, continue, está tudo certo, né? Então, me colocando à disposição de qualquer tipo de abuso físico, pode me bater, pode fazer o que for, eu vou estar sorrindo para você, desde que você não me mande embora dessa casa, porque meus pais não têm para onde ir. E aí, numa dessas casas, com 3 anos de idade, uma moça me colocava para beber cerveja com ela numa mesa, como se fosse de bar. E ela colocava a garrafa, naquela época não tinha latas e tal, colocava uma garrafa de cerveja, um copo para mim, para ela, e a gente ficava, com 3 anos, bebendo e conversando. Eu não sei o que eu falava, né? Mas ficava as duas ali conversando e ela não me deixava embriagar, porque ela sabia que uma hora meus pais chegariam e viria meu estado. Então, ela sempre sabia a hora de parar. Olha. Só que em outra casa, quando eu tinha 5 anos, a pessoa que morava na casa, os meus pais tinham saído, ela falou assim, vem aqui. E eu sempre fazia tudo para agradar. Então, eu nunca falava não para as pessoas da casa. Porque eu falava, se eu falar não, eu vou desagradar. Lógico. Não posso, né? Então, qualquer coisa que eles me oferecessem, que eles falassem, para mim era sempre sim. E ela falou, vem aqui, vamos sentar ali no degrau. E trouxe um garrafão de vinho, daqueles de 5 litros. Nossa. E falou, senta aqui, vamos beber comigo. Eu nunca tinha visto vinho, eu tinha visto cerveja. Então, eu achei que Suco era suco de uva, né? Vamos lá, né? E falei, então tá bom. E ela sentou no degrau e foi me dando o vinho. E eu fui bebendo com ela, bebendo. E quando foi a hora de levantar, eu não sabia nem, nunca tinha ficado bêbado, então eu não sabia, né? Eu tudo rodando e eu não conseguia nem andar, realmente. Assim, eu poderia ter tido até um coma alcoólico, alguma coisa assim, do tamanho que foi. Exato. Eu não conseguia realmente andar, tudo rodando, terrível, né? E meus pais estavam sempre assim fora, procurando emprego, procurando bicos, alguma coisa assim, né? E aí, quando meu pai chegou e viu meu estado, que eu estava completamente bêbada aos 5 anos, ele me levou para o quarto lá da casa e me deu uma surra. E eu fiquei sem entender, né? Eu falei assim, por que eu estou apanhando? Eu só fiz o que me pediram, eu bebi o que me ofereceram, com medo de ser mandada embora, e eu estou sendo punida por isso, né? E aí, então, você vê que as mudanças eram um conjunto de traumas, né? Não era só... a gente vê também a questão... Eu estudei muito sobre a questão da depressão, muitos traumas na adolescência e até na fase adulta, porque a gente hoje é o que a gente viveu, né? Na infância. Então, essa questão também de não ter um lugar físico que você tenha certeza que você tem para você voltar, essa instabilidade emocional desde a infância, traz muitos prejuízos para a gente depois na fase adulta. Então, eu sabia que, assim, a gente nunca tinha cama, né? Sempre a família oferecia um quartinho e um colchão. E a gente dormia os 5 num colchão, todo mundo grudadinho. Então, eu sabia que uma hora a gente não teria para onde voltar, né? Que isso era algo momentâneo, que em algum momento eles iam falar assim, tchau, e eu ia falar, e agora? Porque... eu conheci outras crianças, eu falava, nossa, elas têm uma casa, elas têm uma cama. Eu não tenho isso, eu não tenho nada. Eu não tenho um brinquedo, eu não tenho nenhuma casa, eu não tenho um lar, eu não tenho uma cama. Então, eu tinha noção dessa instabilidade, dessa insegurança. Imagina uma criança sentir essa insegurança pela vida toda. Assim, eu não sei como vai ser o amanhã. Eu não sei se hoje à noite a gente vai ter um lugar para dormir. Então, era uma responsabilidade, um senso... de responsabilidade muito grande para uma criança. Isso tudo culminou nessa questão também, né? De você acabar indo para criminalidade, né? Tendo outras amizades, né? Más companhias. Como é que foi isso? 14 anos. Isso foi muito racional. Foi uma escolha muito bem racional, né? A gente vê hoje, até um tema para a gente abordar em outro momento, que o testemunho são muitos temas, né? A gente pode abordar como a marginalidade na adolescência, o que leva um adolescente a entrar para o mundo do crime ou essa coisa. E hoje em dia eles falam muito da questão da desigualdade social, mas nem sempre isso. Eu acho que quando você tem uma família,
a possibilidade disso acontecer é muito menor, né? Então, como eu tinha uma família disfuncional, isso combina muito mais do que a desigualdade social. Exato. É mais a questão familiar mesmo. É. Então, nessas casas, eu fui sofrendo esses tipos de abusos, né? E sempre querendo agradar, sempre querendo ser a filha perfeita, a irmã perfeita, a inquilina perfeita, sempre querendo ser aquela pessoa perfeita. E eu tinha isso na minha cabeça, eu preciso ser perfeita e eu preciso Mas agradar. quando você foi pro crime, você também ficava assim? Cena perfeita para o grupo? Crime? Sim, é? sim. Tanto que eu deixei de fazer coisas que eu fazia antes, porque eu queria ser a perfeita do crime. Olha. Então, para a gente resumir, para a gente chegar lá perto. Quando a gente conseguiu, finalmente, eu já estava com 10 anos, a gente conseguiu alugar a nossa casa. Né? Finalmente, a gente tinha uma casa de aluguel pequenininha e tudo, na condição que a gente tinha. Mas aí eu falei, agora eu posso chorar, gritar, correr, eu posso acordar e dormir a hora que eu quiser e tudo. Mas aí... infelizmente, veio a separação dos meus pais. E aí minha mãe se tornou alcoólatra. Nossa. Quando veio, e aí, como a gente morou em todas essas casas durante todos esses anos, dormindo juntos, os 5 num colchão, eu pensava, olha, eu não tenho nada, eu não tenho casa, eu não tenho uma cama, eu não tenho amigos, eu não tenho escola. Meu sonho era ir para a escola, mas eu não tinha endereço fixo, demorei muito para ir para a escola. Mas eu tenho a minha família. Nós somos um e a gente vai vencer por causa disso, porque nós estamos juntos. Então, tudo que eu me apegava era porque eu tinha meus pais e meus irmãos. E essa questão da gente dormir junto fazia com que a gente fosse muito próximo, muito unido. E assim, nós contra o mundo e o mundo contra nós. Né? E aí, foram se passando, a gente teve a nossa casa. E aí, minha mãe se tornou alcoólatra, veio o divórcio. Meu pai não tinha condições de pagar 2 aluguéis e pagar pensão, então eles resolveram se divorciar e morar na mesma casa. Mesma casa. Aí acabou, Imagina né? que não dá certo. Minha mãe se tornou alcoólatra e ela tinha ela queria muita atenção do meu pai, porque ela não se conformou com o divórcio, então ela queria muita atenção do meu pai, né, que ela amava ele ainda, né, e morando na mesma casa, ou seja, via a hora que ele saía, a hora que ele chegava, se ele estava paquerando outra pessoa ou não, e ele se sentia um solteiro, porém, na cabeça dela, eu vou lutar por isso. E como eu era a filha mais velha, meu pai me dava muita atenção. E eu sou muito parecida com ele, fisicamente e na personalidade também, então a gente sempre se deu muito bem. E aí ela começou a sentir ciúmes do meu pai comigo. Meu Deus. E começou a me rejeitar e dizer palavras terríveis assim para mim, que trouxeram muito prejuízo para mim também, mentalmente, emocionalmente, psicologicamente, porque eu pensei, agora eu tenho minha casa, mas aí veio essa outra questão. A mãe, que era perfeita até então, ela se tornou uma inimiga dentro de casa. E ela me dizia coisas assim, ela apontava no meu dedo, o dedo da minha cara e falava assim, olha, você é uma pessoa má, você é preguiçosa, você não vai dar certo, você não presta para nada. Quando eu separar de casa do seu pai, eu vou levar seus irmãos, mas eu não vou te levar porque você é má. Ai, que horror. Uma criança de 10 anos e a mãe apontando o dedo na sua cara e falando, olha, eu não vou te levar porque você é má. Seu coração é ruim. Você não faz nada direito, você não presta. E era diariamente isso. E aí, então, nesse processo de depressão, essas palavras só foram aumentando a depressão cada vez mais. E mesmo assim, eu tentava, falava assim, tem alguma coisa errada comigo, porque não é possível. Por que minha mãe não me ama? Eu estou fazendo alguma coisa errada que eu preciso consertar para que a minha mãe me ame e para que a gente seja feliz. E eu achava que minha mãe bebia por minha causa também. Porque a criança toma tudo para si. Né? Então, tudo que era de errado na família, eu falava, a culpa é minha. Eu estou fazendo alguma coisa errada aqui. Então, eu sofria muito com essa questão, tanto que foi aos 12 anos que eu tentei o suicídio, porque eu falei, eu acho que eu sou o problema dessa família, e se eu não existir, a minha mãe vai ser feliz. Porque como ela despejava em mim, eu falava assim, eu falava, eu sou o problema dessa família. Se eu não existir mais, se eu não estiver aqui, eles vão ser felizes sem mim. Eu sou o problema. E com esse pensamento, eu tentei o suicídio. E quando eu vi que o suicídio não deu certo, porque eu não consegui me matar, eu falei assim, olha, quer saber? Eu tentei a vida inteira ser a filha perfeita, a aluna perfeita, tirar as melhores notas na escola. Eu tentei ser a irmã perfeita para os meus irmãos, e mesmo assim eles não me amavam. Eu tentei de tudo para agradar o mundo e ser a pessoa mais perfeita do mundo para que alguém no mundo me amasse. E eu cheguei à conclusão de que ninguém me amava. Porque eu tinha viajado para a casa da minha avó e minha prima era cristã. E meus pais nunca falaram de Deus para mim, né? Meu pai era ateu e minha mãe não tinha religião. Então, eu não sabia que existia um Deus que me amava. Meus pais nunca falaram sobre isso para mim. Então, eu falei, ninguém no mundo, não existe alguém que me ame. Mas aí eu fiz uma viagem, uma prima minha falou para mim, olha, existe Deus, existe um céu. E se você orar, quando você morrer, você vai para lá. E aí eu peguei aquilo para mim com tanta força, porque foi a única expectativa de vida que eu tinha. Era de um dia morar no céu. Aqui na Terra, eu falei, eu não tenho perspectiva nenhuma. Eu achei que eu não ia chegar aos 18 anos. Mas eu falei, mas um dia eu vou morar no céu.
E a gota d'água foi um dia que Satanás, muito astuto, sabendo das circunstâncias todas, e minha mãe me xingava, todas as circunstâncias dentro de casa, muita briga, quebrava tudo dentro de casa, muita discussão e tudo, mas eu pensava, um dia eu vou morar no céu, vai dar tudo certo. Um dia eu vou morar no céu e um dia eu vou ser feliz, vai ser lá no céu eu vou ser feliz, porque aqui na terra eu já desisti, eu sei que não vai dar certo, mas lá no céu eu vou ser feliz. E me agarrei com isso com tanta força, que aí um dia, Satanás, muito astuto, usou a minha mãe para falar exatamente as palavras para tirar totalmente a minha esperança de vida. Ela apontou o dedo no meu rosto e falou assim, olha, quando você morrer... Parece que ela ouviu minha prima falando comigo, porque Satanás ouviu e falou para ela, apontou o dedo na minha cara e falou assim, quando você morrer, você não vai para o céu, porque você é uma pessoa má. Que horror. Aí eu falei, então, Deus não me ama também. Então, assim, eu não presto nem para Deus. Então, se eu não vou para o céu, para que eu estou fazendo tudo de bom? Para que eu estou sendo a perfeita? Por que eu estou me esforçando para ser a melhor filha, a melhor irmã, a melhor pessoa do mundo, se não adiantou nada até aqui? Se meus pais não me amam, se ninguém me ama, se nem Deus me ama, tudo isso foi em vão. Então, quer saber? Eu quero morrer, eu não quero mais viver, porque eu não suporto mais essa vida. Então, eu vou entrar para a vida do crime, porque lá alguém vai me matar. Né? Eu tenho certeza que lá alguém vai me matar. E aí eu fui com tudo. E foi tão racional e tão no perfeccionismo de querer agradar, que eu comecei a fazer tudo para agradar e para ser a criminosa perfeita. Então, eu falei assim, olha, o que um criminoso faz? Um criminoso não tira notas boas na escola. Então, eu não posso tirar notas boas na escola. Meus amigos não estudavam. Eu falei, abandonei a escola. Eu não posso ser uma criminosa. Que tipo de bandido eu vou ser se eu vou para a escola e não tiro notas boas? Nossa. A primeira coisa, abandonei a escola. Então, tudo era racional, tudo eu pensava. O que eu preciso fazer para ser uma pessoa má e para ser uma pessoa criminosa de verdade? Então, tudo eu ia calculando. Então, assim, eu pensava assim, olha, agora eu sou do mal, eu não sou mais do bem. Então, o que eu preciso fazer para me comportar como uma pessoa do mal? Totalmente contrário do que eu queria a vida toda, do que eu quis até hoje. Então, eu não vou ter piedade, eu não vou ter misericórdia, eu vou começar a mentir o máximo que eu puder. Nossa. E a mentira começou a ser, até me dar prazer, porque quando eu via que eu conseguia enganar as pessoas, eu sentia essa satisfação de, nossa, eu sou tão inteligente que eu minto tão bem que as pessoas não conseguem me pegar na mentira. O tempo inteiro em você, né? Colocando... Quando é que Deus entrou nisso? Aí, só encerrando isso daqui, porque o nosso tempo. A história é longa. Com 14 anos entrou para o tráfico e aí você quase morreu, né? E aí com 14 anos eu fui presa por porte de armas. Olha. Né? Que eu andava armada, obviamente, né? Para mim tinha muita você ficou guerra quanto de tempo gangue. presa? Fiquei pouco tempo porque eu era menor de idade. Naquela época você ia lá, Entendi. levava um sustinho e depois era liberada, né? Eu só queria mostrar o livro, eu não trouxe o livro, infelizmente, né? O Deus do Recomeço. Não, a gente vai falar dele. Que depois aí conta a história toda, resumidinha, porque aqui não dá tempo, né? Tá. Então, assim, eu ia calculando os meus passos. Eu preciso ser mal. O que eu preciso fazer para ser uma criminosa? Então, eu comecei a vender drogas para custear as minhas saídas, ir para os shows. Mas aí alguém morreu, né? Aí um Isso. amigo... E aí eu falei... Alguém matou alguém. Isso. E aí eu fui procurando as pessoas mais perigosas da cidade e fui galgando. Falei, não, esse aqui tá pouco para mim. Esse aqui... Eu procurei a pessoa que tivesse a pior ficha criminal da cidade, com homicídios e outras coisas. E achei essa pessoa e comecei a namorar com essa pessoa. Nossa. E aí eu era a única mulher da gangue. Então, eu era a cabeça deles. Porque eles bebiam, eles usavam drogas, eles se distraíam. Eu falei, eu vou ser aqui, eu vou proteger eles. Olha. Porque agora eles são a minha família. Então, eu era a cabeça. Eu ficava o tempo todo, eu não bebia, eu não usava droga nessa época. Eu falei assim, agora eu tenho que coordenar, eu tenho que observar para eles, ninguém matar eles. Tem gente armada por aí querendo matar eles, tem a polícia. Eu quero ficar atenta, porque eu quero proteger eles de todas as formas. Mas quem matou quem? E aí o melhor amigo do meu namorado matou uma pessoa a queima-roupa na frente de várias pessoas com um tiro na nuca. E era o melhor amigo dele e o melhor amigo meu também. E meu pai falou assim, olha, com certeza, meu pai já sabia que eu estava envolvida, eu tinha sido presa, enfim, na cidade. Mandou você fugir logo. Falou assim, olha, vai embora. Aí ele conhecia o pessoal da delegacia da cidade, que o irmão dele tinha trabalhado, falou assim, olha, eles vão começar uma guerra agora, e a primeira vai ser sua filha, porque é a única mulher. Então, provavelmente, ela vai ser a primeira a ser morta. Nossa. Naquele mesmo dia, meu pai já comprou a passagem de ônibus para mim, para eu vir para Belo Horizonte. Minha família paterna era de Goiânia, só que ele falou, não, Goiânia está muito perto para você, porque eu morava em Brasília. Do lado. Ele falou, não, Goiânia está muito perto, eu quero você o mais longe possível. Nossa. E aí ele comprou uma passagem de ônibus para o mesmo dia para eu vir para Belo Horizonte. Não tinha celular, eu não me despedi de ninguém. E sua mãe, nesse momento, estava onde? Minha mãe em casa.
Ah, E ela aí, ficou sabendo disso também. ficou minha mãe, assim, a gente Mas morava aí junto. ela... Não, pois é, mas aí ela ficou concordou. preocupada com você. Ficou preocupada. E concordou, Ah. né? Teve uma época que ela falou até comigo assim, a gente vai ser, todo mundo aqui vai ser morto e a culpa vai ser sua, você vai ser a Nossa. culpada. Ah. Aí eu falei, mãe, agora eu não posso fazer mais nada. Né? Enquanto eu queria, vocês não quiserem me ajudar. Agora, se forem mortos, Agora foi. paciência, né? Aí você veio para Belo Horizonte, quando que foi o seu encontro, assim, com Deus? E aí eu passei um ano aqui ainda, revoltadíssima. Porque eu falei, agora que eu sou feliz, agora que eu encontrei uma família, agora que eu tenho amigos, agora que eu estava bem. Finalmente, a vida inteira na depressão profunda. E finalmente eu tinha amigos, eu falei, agora eles me tiraram tudo. Também eu vou tocar o terror aqui em Belo Horizonte, até eles cansarem de mim e falar assim, vai embora daqui, que eu vim morar com meus avós. Eu falei, eu vou atormentar todo mundo aqui, eu vou atormentar a escola, eu pichei a escola inteira. Nossa. Eu falei assim, eu vou fazer tudo o que eu puder fazer nessa cidade de ruim, para que todo mundo aqui fala assim, leva essa menina de volta para Brasília, que ninguém aguenta mais. E fiquei um ano assim, tentando tocar o terror para poder as pessoas me mandarem embora. Quando eu cheguei aqui em março de 99. E aí, quando foi cerca do meio do ano, uma amiga me escreveu falando que esse meu namorado viria em novembro me buscar para a gente fugir junto. E aí eu peguei, falei assim, agora eu vou dar uma acalmada para disfarçar para a família, para todo mundo, fingir que eu esqueci tudo, que está tudo bem, que está tudo certo, porque eu sei que ele vai vir me buscar no final do ano, ele vai me buscar e a gente vai fugir junto. Quando foi em outubro, a minha amiga me ligou falando que ele tinha sido metralhado com 15 tiros. Que isso. E aí eu falei, poderia ter sido se eu estivesse lá, eu teria sido também, né? Eu estaria aí você junto. caiu na real. E aí eu fui caindo na real e também perdi um pouco o sentido da vida novamente, porque o fato dele vir me buscar me trouxe um sentido, uma esperança de voltar para aquela vida que eu estava vivendo. E aí meu mundo desabou, eu voltei com a depressão profunda demais, porque eu tinha criado uma expectativa que foi frustrada novamente. Então, eu entrei na depressão profunda de novo. E aí, tinha um rapaz que passava sempre na minha rua e ele me convidou uma vez. E eu não conhecia ninguém da cidade, não tinha amigos, né? E ele falou assim, e ele tinha 17 anos, ele falava muito de Jesus. Eu falei, nossa, eu nunca vi um adolescente falar de Jesus na minha vida. Que estranho você. E eu fiquei curiosa com ele, porque eu nunca tinha visto um adolescente falar de Jesus. Eu falei, nossa, você é tão estranho, porque para mim isso era outro mundo. Eu nunca tinha vivido essas coisas. E ele um dia me convidou, vamos na minha igreja? E eu falei assim, eu vou, não tenho amigos, não conheço ninguém em Belo Horizonte, não faço nada, não sei nem andar de ônibus, não sei pegar um ônibus sozinha. Eu vou. E, por coincidência, a igreja era Lagoinha, era o ano 2000, e foi em fevereiro de 2000, e eu me converti quando eu cheguei na Lagoinha. Eu sentei lá no terceiro andar, e lá de cima, olhando lá para baixo, para o púlpito, tendo aquela visão, assim, eu me senti... E eu usava muitas roupas indecentes, eu me comportava de uma forma assim que eu olhava para mim e via que não era boa coisa. Mas as pessoas olharam para mim com tanto amor, com tanto carinho, com tanto cuidado. As pessoas sorriam para mim, as pessoas se doavam para mim em amor, assim, naquele primeiro momento que eu cheguei. E quando eu cheguei, eu falei, eu acho que existe Deus, sim. E eu acho que Deus ainda me quer. Tem uma esperança para mim. A minha mãe mentiu. Eu acho que tem uma possibilidade de Deus ainda me aceitar no céu. E se existe essa possibilidade de que Deus me ama e de que um dia eu posso morar no céu, eu vou me agarrar a ela com todas as forças, porque é tudo que eu tenho agora. E aí eu falei assim, Deus me ama, sim. E tem uma possibilidade de eu ainda consertar o meu caminho e Deus me permitir morar no céu. Eu agarrei isso com todas as minhas forças. E daí para frente, faz 24 anos que eu estou lá servindo ao Senhor. E uma coisa que eu falo Deus poderia não ter me feito nada dali para frente. Mas só o fato de eu saber que eu era salva e que existia um Deus que me amava, para mim, é totalmente suficiente. Tudo que eu tenho hoje, que é uma família, e qualquer coisa que eu possa conquistar hoje, é tudo muito além, assim, é mais, é só carinho de Deus, é só mais graça, porque só a salvação e só o amor de Deus, para mim, já é suficiente para tudo. Eu não tenho que reclamar de nada. Você vê que Deus não tem ninguém que não seja alcançável. Exatamente. E eu fiz de tudo para Deus me odiar. Eu fiz de tudo para todos me odiarem. E mesmo assim, fazendo isso, Deus me amou. Pois é. E aí, no seu caso, a gente vê bem Deus até te protegendo em determinados momentos, até quando esse seu ex foi metralhado. Não, enfim, eu sofri várias tentativas de homicídio. Atiraram em mim, falaram, eu vou te matar, e atiraram na minha direção e não pegou. Você tentou também, né? E então, eu tentei também. gente, você vê, é uma pessoa que viveu tudo que ela viveu. A Carol tentar suicídio tantas vezes, quase assassinada Várias tantas vezes,
né, entrar para o crime, ou seja, e Deus alcançou e Deus fez maravilhas. Hoje ela é uma pastora, né? Você é Sim. pastora na Lagoinha, Sim. né? E você cuida de quem lá? Cuido de muitas pessoas, né? Mas de qual? Ministério Qual da Consolidação, que é justamente o ministério que Acolhe acolhe as as pessoas que estão pessoas. chegando, É. que querem fazer parte disso, que querem conhecer Aham. esse Deus. E eu estou ali para mostrar esse Deus que eu conheci e dessa forma, Que com muito lindo. amor, com carinho, recebendo a todos, sem qualquer distinção. Recebo lá pessoas assim, com tornozeleira eletrônica, pessoas que estão com Nossa. saidinha da cadeia. Geralmente o nosso maior problema é o que se torna o nosso ministério, né? Exatamente. Então, assim, eu aceito a todos e amo a todos, assim, indiferente de qual seja a história e de como eles Aham. chegaram ali. Então a gente tem a história da Carol aqui de tráfico e de Traumas. de traumas, enfim. E a gente tem a história da Deise, que é muito de questão de saúde. E como que você viu Deus nesses momentos na sua vida, Deise? Diferente da Carol, meus pais sempre foram presentes, Aham. cristãos, a família no todo, né? Aham. Então eu já cresci nesse ambiente, né? Aham. Só que eu tive a minha crise de fé quando Deus falou não. Porque ela deu tudo errado no início para dar tudo certo depois, né? O seu foi o O contrário. meu deu tudo certo no início para dar tudo errado depois. Errado assim, não foi um errado. É igual ela falou, que Deus, ela precisou passar Por tudo isso. para ela crescer. Eu me emocionei escutando aqui sua história, que foi muito diferente de mim, né? Assim, na infância e tudo. E o meu foi depois, né? Uhum. Hoje ela tem o ministério dela e o meu foi muito diferente, o oposto. Tá engraçado as nossas histórias, né? Como é que você vê a força de Deus ali, Deus te dando força? Como é que você vê a presença de Deus quando você olha, por exemplo, porque é difícil, né? Muita gente fala, mas onde está Deus ali? Porque a filha dela tem hidrocefalia, não se movimenta. Porque eu acreditava que eu era uma cristã. E teve um momento que eu perdi minha fé. Perdi mesmo. Perdi de falar assim, que Deus é esse que eu fiquei a vida toda nessa igreja e estava lá servindo e estava fazendo isso, estava fazendo aquilo. Agora você fala não para o meu sonho? Você não é um Deus de amor? E foi nesse momento que começou a minha batalha, vamos dizer, espiritual mesmo. Quando eu digo espiritual, foi de ver mesmo, de vozes, de demônios. Assim, tem pessoas que não acreditam, mas é a minha história, então eu preciso contá-la, né? Foi quando eu falei, eu não preciso de você, não. Porque quando eu precisei de você, eu fiz tudo que você me pediu. E agora você não quer me dar um filho? Né? Assim, você não fala que é pra gente ter filho, na Bíblia não fala família e tudo, e você está me negando isso? Para mim foi um absurdo. Eu falei, não preciso de você, não quero você na minha vida. Foi quando, assim, eu lembro, isso eu nunca esqueço. Parecia que eu estava com um lençol, na hora que eu falei, eu não quero, foi como se tivesse saído, sabe? E eu senti um temor tão grande, um medo tão grande, foi quando eu comecei a ter visões do mundo espiritual. Que aí eu vi demônios e tudo. E é exatamente como está na Bíblia. Você abre brecha para um, quando você tem sua fraqueza, vem mais uma legião junto. E naquele mesmo momento, assim, questão de 10 segundos, o maior medo que eu tive, eu já orei e falei assim, Senhor, me perdoa que o Senhor abriu meus olhos espirituais e eu sei que o mal existe, eu sei que o bem existe, eu sei que o Senhor quer o meu bem, que o Senhor está me protegendo. Só que nisso começou a minha batalha mesmo, né? Que aí veio a gestação, porque foi nessa época que eu estava com o pânico, que não podia ter filho, depressão, tudo. E depois, assim, foi muita oração, foi muita gente orando, foi familiares. E aí eu consegui engravidar. E aí eu falei, o Senhor me deu a graça de ter filho. E aí eu achei que agora ia ficar tudo de boa, vou ter filho, né? Vou ter minha vidinha. Aí veio a deficiência, que foi mais uma prova de que, assim, será que você vai continuar me amando? Será que você vai continuar confiando que eu tenho o melhor para você, mesmo quando eu estou te dando uma filha com deficiência e tudo? E foi um processo que eu vi que eu não era uma cristã. Eu acho que a minha verdadeira conversão não aconteceu na infância, nem na adolescência, nem trabalhando na igreja. Eu acredito que a minha verdadeira conversão aconteceu no hospital. No período da minha gravidez e no hospital. Que foi quando Deus falou não para mim em tudo. Não vai ter uma filha do jeito que você imaginou. Porque a minha preocupação era muito fútil. Era assim, eu falava com meu marido, eu quero tal roupinha. Não, porque eu não aceito uma roupinha saída de maternidade menor que barata, não sei o quê. Eu nem sabia se ia nascer, entendeu? As minhas preocupações antes da gravidez eram essas, né?
E eu fiquei preocupada, será que minha filha vai viver? Será que minha filha vai sair do hospital? E como Deus abriu os meus olhos espirituais, no Aí hospital, você já tinha força para eu isso. já tinha força para enfrentar o hospital e passou a questão do pânico. Claro que eu tive momentos no hospital que eu desmaiava quando você escutava uma notícia assim, vai lá e despede. Quando ligava, vem aqui despedir. Você gerava uma ansiedade, claro, você estava para perder sua filha, não tinha como você não desmaiar, não sofrer, não surtar naquele momento. E foram vários momentos que eu passei por isso. Só que por ter passado o pânico, a depressão, Deus te de tudo, preparou Deus me pra preparou isso. para aquilo. Então eu É. sempre tinha assim, não, se Deus permitiu que eu engravidasse, quando tudo falou que não ia e eu não ia engravidar, ela vai sair do hospital. Se falou que não ia nascer, elas nasceram, elas vão sair do hospital. Olha que lindo. E nisso começou aquela batalha espiritual. E a Maria teve morte cerebral, assim, me falaram, ela teve morte cerebral, ela está morta, desliga o aparelho e tudo. E eu vi o Senhor, e eu orando, eu lembro que quando me deram essa notícia, eu não tive nenhuma reação. Era a caminha dela aqui, que ela ficava no hospital, uma cadeira aqui, me falaram, sua filha está com morte cerebral e tudo e tal, agora acabou mesmo, não tem mais jeito, eu sei que você... E eu brigava com todos os médicos, porque falava, ela é grave, ela não vai viver, você está prolongando o sofrimento dela, porque é muito difícil. Você está no CTI com um filho crônico, que tem uma doença que não vai curar. Eles colocam muito para você que é uma dor, que é um sofrimento, que é realmente. Mas a gente, como mãe e cristã, assim, que tinha outras pessoas que realmente desistiram, e eu respeito as pessoas que desistiram, porque não é muito fácil, mas perante a minha convicção de fé, eu falava, não, Deus vai curar ela, Deus vai curar ela. Tanto que eu fui chamada de louca. Escreveram assim no prontuário, mãe com pensamento disfuncional. Olha. Porque eu acreditava que ela ia sair. E nesse dia da morte, que me falou da morte cerebral dela, eu só sentei e eu fiquei lá 3 horas chorando. Só olhando e chorando, chorando, chorando e orando, orando. Foi o momento que eu tive mais próxima de Deus, foi no sofrimento, que é natural, que a gente sempre, quando sofre, vai atrás de Deus, né? E aí, eu comecei a brigar, eu falei, ela não está morta. E não está morta, ela não está morta, ela vai voltar. Vocês estão falando isso para me desistir. Eu ficava assim, né? E quanto mais falava, mais eu pregava papel de oração no leito do CTI e tudo. E aí ela saiu. Ela começou a ter reação, ela começou a voltar. Então, assim, experiências sobrenatural foram várias que a gente pode contar. Ela teve uma vez para ter alta do hospital e tinha uma ferida. E eu acho que naquela época eu estava com tanta fé, que a gente tem... Nossa fé, ela às vezes, né, tem momentos, oscila, tem vezes que você está mais ali, mas a gente tem que sempre voltar para o eixo. E aí, falou assim, ela vai ter alta amanhã. E ela abriu uma ferida. Aí eu falei assim, ela não vai ter alta. Na hora que eles verem essa ferida, não vai ter alta. Eu chamei meu marido e falei assim, abriu uma ferida, vai pegar infecção, não vai ter alta. O que vai fazer? Aí eu estava com tanta, assim, convicção que Deus ia fazer, que eu pus a mão na cabecinha dela e falei assim, Senhor, o Senhor mesmo que ressuscitou Lázaro, o Senhor vai curar isso aqui. E eu vi a ferida fechar na minha frente. Olha. E eu chamei, graças a Deus, assim, eu chamei a enfermeira e comecei desesperada, ela não vai ter alta, ela não vai ter alta, abriu uma ferida, olha aqui. Ela, vou chamar um médico, não fica assim, a alta está programada para amanhã. E aí, na hora que o médico veio, ele, mas não tem ferida não, a enfermeira? Olha. Tinha uma ferida, eu vim ver. Então, assim, eu tive muitas experiências, ainda tenho, né, na vida com a Maria em casa, porque ela teve, Deus colocou no meu coração, assim, né, sua filha vai ter alta, com 1 ano, e faltando 2 dias para 1 ano de idade, ela teve alta. Ela vai para casa e ela tem um período. Então, assim, porque eu sempre orei pela cura, para que ela andasse, para que ela falasse, porque eu acredito que Deus pode fazer isso mesmo. Mas o Senhor me deu essa missão e falou, ela vai para casa e ela tem um prazo. E você vai cuidar dela. E até nesse momento todo que a gente viveu, eu me perguntei, porque a minha fé é muito assim, eu questiono muito Deus, mas por quê? Por que você faz isso? Por que você... Não, você não é amor, não, porque você pediu a Abraão para sacrificar Isaac. Mas hoje ainda você mantém essas oscilações, mas você... Hoje não, foi quando ela voltou. Quando ela veio para casa. Hoje você está preparada para todos os problemas. É o que vier lucro, tipo assim, Entendi. diante de
períodos de morte, né? Deus assim. te fortaleceu para você viver esses momentos agora. E aí, eu era de uma fé muito assim, antes delas, né? Naquele período lá de confusão, de tudo. E Deus foi tão grandioso, tão amoroso, que a gente, às vezes, fala assim, a gente não pode questionar Deus. A gente pode sim, a gente pode perguntar. E eu questionava, por que que você me deu a Maria assim, a Milena? Era o meu sonho, você frustrou o meu sonho. Por que que você fez isso? Eu creio em você, eu te amo, mas por que que você fez isso? E aí, eu tive um sonho, Deus me deu uma visão num sonho, que tinha um telão assim, e tinha duas menininhas iguaizinhas com lacinho. Eu sempre conto isso para todo mundo, que foi quando tirou ali a minha dúvida, o meu questionamento. E aí tinha um telão, e estava eu lá nesse telão, e duas menininhas olhando esse telão e me vendo lá. E quando eu tinha crise de pânico, quem tem crise de pânico sabe que é um ataque cardíaco que vem do nada, é um sentimento de morte, um medo de morte. E depois do pânico veio a depressão, que eu já queria mesmo que acontecesse alguma coisa, que eu dormisse e não acordasse mais. Nunca fiz nenhuma tentativa, né? Por causa que eu pensava, não, Deus vai me levar. Pensava assim, Deus me leva. E aí, nesse sonho, foi quando todos os meus questionamentos ficaram sanados, que estavam as duas no telão, eu dando uma crise terrível de depressão, de pânico, e Deus falou, vocês têm que ir lá. E a Maria falou, eu vou ir. E a Milena falou, não, você não vai, olha o tanto que você vai sofrer, você vai ficar no hospital, você vai acontecer isso com você. Não, mas a gente tem que ir lá ajudar ela. E a gente tem que ir junto, a gente não pode ir separada. Então, ali acabou. Então, eu entendi que tem um plano maior que o nosso, dos céus, e que esse plano foi exatamente para confirmar o meu sentimento, que elas vieram realmente para me trazer a cura das minhas dores e a minha verdadeira conversão, a minha verdadeira vida com Deus, e não só minha, mas assim, de toda a minha família. Que lindo, lindo, lindo. Queria falar porque ela falou que a Temos nossa história... que encerrar. Só resumindo, que a nossa história não identifica muito, mas eu falei dos processos, né? Que tem coisas que foram curadas, algumas coisas estão no processo e outras que vão ser. Até o nascimento do meu primeiro filho, eu ainda era muito melancólica. Eu estava naquele processo ainda muito da cura da depressão, então eu era muito melancólica. E quando o meu filho, que fez 13 anos ontem, ele nasceu com sepsis, infecção generalizada. E ele ficou entre a vida e a morte no hospital. E também todo mundo desenganou. Todo mundo achava que ele não ia sobreviver. E eu também, com fé, ajoelhei ali no banheiro e falei, Deus, e ele chama Isaac. Eu falei, Deus, se o Senhor está pedindo o meu Isaac, eu vou ser como Abraão. Eu te dou o meu Isaac e eu não vou blasfemar, eu não vou desviar, não vou fazer nada. Só poupa o meu filho. E aí, eu acho que Deus viu a minha entrega do meu bem mais precioso e poupou ele. Mas eu me identifico com você no sentido de que, quando eu saí daquele hospital, como eu falei, eu só saio daqui com ele nos braços. Eu não saio daqui sem o meu filho. E ele foi internado vários dias ali, né? E quando eu saí daquele hospital, eu não era mais a mesma. Eu entrei naquele hospital como uma menina melancólica ainda. Eu saí dali daquele hospital como uma leoa e eu falei, agora pode vir a guerra que for que eu enfrento, porque meu filho está aqui vivo, entendeu? Então, Deus traz essas coisas realmente para a gente parar dessa... Ai, que roupinha! Ai, que roupinha! Ai, que mimimi! Ai, que... Não, Deus fala assim, não, levanta. Vai ser a mulher que eu te fiz para ser. A guerreira, a mulher forte, a fortaleza da sua casa, a mulher de oração, vai orar pelos seus filhos, pelo seu esposo e tudo. Então, a gente se identifica. Gente, quem quiser saber a história toda de Carol, ela tem um livro, tá lá na Seara, né, Carol? Como é que chama o livro? Deus do Recomeço. Deus do Recomeço, depois eu coloco ali. A gente com prefácio do ali. Pastor Márcio. Muito obrigada, Carol. Testemunho lindo, lindo, lindo. Deise, maravilhoso testemunho também. A Deise, quem quiser acompanhar lá as meninas, né? O Instagram é @gêmeas. @gêmeas Maria Cristina e Milena. @gêmeas Maria Cristina e Milena. Vai lá conhecer a história da Maria. Quem puder ajudar também, né? Ajudas são sempre bem-vindas, né? Porque os custos são caros de uma situação dessa. Deise, obrigada. Carol, obrigada. Obrigada. Queridos, obrigada. Até o próximo. Crente como a gente. Se mantenham aí, ó. Superações em Cristo. Sempre, sempre. Deus acima de tudo, porque é Ele que nos fortalece. Tchau, tchau.